Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus. Por ocasião da comemoração do centenário de fundação da Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt. É uma grande alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica, crescer e cultivar a nossa relação com Deus, conosco mesmos e com o outro, familiarizando-nos mais e mais com o exercício da leitura orante. Ela é um dos meios mais eficazes que nos conduz a uma relação mais profunda com Deus. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras às 20 horas. Sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Maria do Socorro Canuto e Maria do Carmo Narciso da Silva, que foram cursistas do Bíblia em Comunidade do SAB, Serviço de Animação Bíblica. Vamos dar a você um tempo para que você pegue a sua Bíblia, abra em Marcos 13, 24 a 32. Convido Maria do Socorro para conduzir a leitura orante de hoje. Graça e paz a todos vocês. Agradeço a você por mais um encontro conosco. Este revela o desejo de nos encontrar para vivenciarmos juntos esse momento de nossa leitura orante da Palavra de Deus. Ela está sendo transmitida pela TV Horizonte, pela Rádio América e demais meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. A leitura de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo a comunidade de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Para melhor fluir nosso encontro, eu vou pedir a Maria do Carmo que nos ajude a recordar o que é a leitura orante. A leitura orante é um método em que, a partir da leitura de um texto bíblico, segue uma meditação, uma contemplação, uma oração e nos inspira à prática da palavra. Ela sugere a dedicação de um tempo para que a gente possa conhecer, estudar, aprofundar e viver a palavra de Deus. Como método, a leitura orante consiste em etapas. São 5 passos que conduzem e iluminam esse nosso encontro com o Pai. Vamos ver esses passos? Para cada passo, nós temos uma pergunta a nos orientar. Vamos lá. O primeiro passo é a leitura, que vai responder a pergunta: o que o texto diz? No segundo passo, nós vamos ver o que o texto diz para mim, que vai ser então o momento da meditação. No terceiro passo, à medida daquilo que o texto diz para mim, eu vou parar para pensar o que ele me leva a sentir, o que ele me leva a experimentar. Então, é o momento da contemplação. O quarto passo, então, vai ser o momento em que nós vamos nos perguntar: o que a palavra me leva a falar com Deus? Então, nós estamos em oração. E, finalmente, o quinto passo, nós vamos parar para nos perguntar: o que essa palavra me leva a viver? Então, nós vamos nos propor a agir. É o quinto passo, é o passo da ação. E agora, com nossa Bíblia aberta no Evangelho segundo Marcos,
capítulo 13, versículos de 24 a 32, vamos dar início à nossa leitura orante, invocando ao Espírito Santo, pedindo a Ele que venha nos iluminar nossos corações para conhecer melhor, acolher e viver a palavra de Deus. Iniciemos então com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, se colocarmos o texto de hoje, Marcos 13, 24, 32, no contexto histórico do Evangelho segundo Marcos, nós vamos entender melhor. Ele foi escrito entre os anos 65 a 70, num período muito difícil para as comunidades cristãs. Foram os anos de revolta dos judeus contra a dominação romana. Isso provocou a fuga de muitos cristãos para a diáspora e culminou na tomada de Jerusalém e na destruição do templo. Nesta situação, as comunidades primitivas, elas sofriam muitos problemas internos e externos, agravados por perseguições do império, exploração e injustiça. E por parte dos judeus, eram realizados pelos que não aderissem às revoltas judaicas contra o império. Se observarmos bem todo o capítulo 13 de Marcos, do Evangelho de Marcos, ela traz uma linguagem apocalíptica, como aparece no nosso texto, a constelação do Sol, da Lua, das estrelas. É também conhecido como discurso escatológico, o pequeno apocalipse de Marcos. É o que o autor prevê e coloca na boca de Jesus. Na época, no início do capítulo 13, Jesus e os discípulos saindo do templo, os discípulos falaram: mestre, olha que construção, que pedras. Então Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, tudo será demolido. Tanto é assim que antes do nosso texto, Marcos 13, o autor fala da grande tribulação de Jerusalém, que será destruída no ano 70 com o tempo. E essa sequência, em sequência ao nosso texto, Jesus pede à comunidade a vigilância para não ser surpreendido. Tanto é que Marcos convida a comunidade a permanecer fiel e a se preparar para tempos piores e principalmente a crer na presença de Jesus. Então agora eu creio que acompanhando a leitura, nós vamos entendê-la melhor. Com a Bíblia aberta agora, em Marcos 13, 24, 32, vamos ao nosso primeiro passo de encontro ao Senhor através de sua palavra. Leitura. O que o texto diz? A leitura é a base da oração. É fundamental que se faça uma leitura atenta, pausada, reverente da palavra de Deus. É o Senhor que se revela e se dá a conhecer a nós por meio das Sagradas Escrituras. Então, ao ler, vamos ficar atentos. O que o texto diz? De que se trata? Quais são os personagens? Por enquanto, nós não vamos interpretá-lo nem tirar mensagem. Acompanhe, então, a leitura em sua Bíblia e, se não for possível, você fecha seus olhos, aquiete o seu coração e escuta, ouça com atenção. Eu vou pedir à irmã Romi, por favor, anunciar para nós a boa nova. Proclamação de Jesus Cristo segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos
de 24 a 32. Naqueles dias, porém, depois dessa tribulação, o sol escurecerá e a lua perderá o seu clarão. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 ventos da extremidade da terra e da extremidade do céu. Da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àqueles dias e quanto à hora, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho do Homem, somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigada, irmã. Muito bem. Ouvimos com atenção. Agora nós vamos responder. O que o texto diz? O que o texto diz? Eu vou pedir a Maria do Carmo, se possível, partilhar conosco a sua síntese, Maria do Carmo. O texto nos fala da manifestação do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, o que provoca uma grande consternação no universo. Dando como exemplo a figueira, ele pede que seja observada a natureza para sabermos discernir os sinais de sua chegada. Conclui, afirmando que todos veremos essas coisas acontecerem. E tudo passará, só a palavra não passará. E somente o Pai sabe o dia e a hora, e ninguém mais. Passamos ao segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? Aqui se faz necessário silenciar para deter-se na palavra, conhecê-la por dentro, apreciá-la e descobrir nela a voz do Senhor. O que o texto diz para mim? Para você? Você acredita no fim dos tempos? Já ouviu alguém falar dele? E Jesus, que fala sobre isto? Você se sente um eleito do Pai? O texto diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Você acredita? Se sente preparado, preparada para o encontro definitivo com o Senhor? Para mim, em particular, no texto que mais me tocou o coração, que mais me tocou, o que tocou dentro de mim, foi a expressão: quanto àquele dia ou hora, ninguém tem conhecimento. Como Deus é inteligente, como Deus é maravilhoso. Porque não saber é bom, não é mesmo? Porque assim nós teremos oportunidade de nos prepararmos todos os dias de nossa vida. O que é importante mesmo saber que para estarmos preparados, não é necessário fazermos coisas extraordinárias, coisas estranhas, não. Essencial mesmo é viver um dia após o outro, amando a Deus, ao próximo. Esse é o melhor jeito de estarmos sempre prontos.
Em nosso dia a dia, claro, passamos por tribulações, doenças, acidentes, velhice, pandemia. Mas se acreditamos no amor de Deus, temos a certeza de que Ele é o Senhor da história de cada um de nós. Confiantes, então, abramos o coração para vivermos bem a expectativa da vinda do Senhor. Eu fico aqui me perguntando, como reconhecer o final dos tempos? O texto nos diz que o final dos tempos virá precedido de grande tribulação acompanhada de sinais. Eu fico pensando, né? São tantas grandes tribulações que nós vivemos em nossas vidas, não é mesmo? São tribulações de nossos lares, tribulações no trabalho, são tribulações na busca do nosso autoconhecimento. São tantas tribulações e para cada uma delas nós temos os seus sinais que nos levam a um final dos tempos. Agora, por exemplo, eu fico aqui me perguntando sobre as tribulações que acometem a nós brasileiros nestes tempos. Nós vivemos as aflições de um país sem norte, um país desajustado. Não serão as nossas desigualdades sociais, como diz o texto, dias em que o sol está escuro? Não serão os nossos preconceitos e intolerância, como noites opacas em que a lua deixa de irradiar a sua luz? Não serão as injustiças, como noites em que assistimos as estrelas a caírem do céu? Sinais e mais sinais. Não estamos vivendo no final dos tempos? Porque acontecimentos como estes, que inquietam a nossa alma e a nossa comunidade, por incrível que possa parecer, são sinais de que o reino está presente. Estamos diante de uma figueira de muitos e muitos galhos tenros, mas é preciso estarmos atentos para saber reconhecer a existência de nozinhos por onde surgirão aqueles pontinhos verdes, onde brotarão timidamente aquelas folhinhas verdes, anunciando a nova estação, anunciando os novos tempos. Mesmo? São tempos difíceis e parece que nunca chegará o momento em que o Filho do Homem voltará. Quando virá? Só Deus sabe. Para nós, o importante não é saber quando o Filho do Homem voltará. O importante é não nos esquecermos que a sua vinda será marcada pelo julgamento ou pela salvação. E aí, se ele viesse hoje, você saberia dizer onde você se enquadraria? Se estaria entre os que seriam julgados? Ou se estaria entre aqueles que seriam salvos? Não é tão simples respondermos essa pergunta, não é mesmo? Porque vejam bem, nós todos temos algo a ser julgado e temos algo a ser salvo. Por isso, nós devemos estar sempre preparados para a vinda dele. Porque nós somos os atores dessa história. E sermos julgados ou sermos salvos depende de cada um de nós. Esse discernimento cabe a cada um de nós fazermos. O essencial é a nossa consciência de que somos batizados e que, enquanto batizados, é quase nada o nosso sim ao seguimento de Jesus se nós não vivemos, se nós não assumimos esse nosso sim. Seguir Jesus é a bússola para a nossa salvação. Agora eu pergunto para nós, para mim particularmente, né? Será que nós estamos preparados para viver o final dos tempos pelo qual o nosso país está passando? Estes prodígios cósmicos que o Evangelho nos apresenta como o sol que escurecerá, a lua que não dará mais o seu brilho, as estrelas que cairão do céu, mostra a poderosa intervenção de Deus na história humana. De fato, o texto fala da vinda do Filho do Homem, Jesus, por entre as nuvens. É a sua manifestação messiânica. E este texto ainda fala de vigilância,
para estarmos preparadas e preparados para a chegada do Filho de Deus. É um convite a viver em contínua vigilância, porque não sabemos o dia e nem a hora. Entendo como ter a minha vida nas minhas mãos, reorientando atitudes, gestos, ações, que sejam conforme a vontade de Deus e crer em Jesus e na sua palavra. Hoje, Ele nos fala que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Creiamos então na sua palavra. Chegamos agora ao terceiro passo: contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? É a oração totalmente gratuita, desinteressada, na qual simplesmente procuramos conhecer o Senhor, estar com Ele. É olhar para o texto a partir de dentro. Se nas outras etapas não havia regras, muito menos aqui, pois estamos no mundo de Deus, onde Ele se revela e se manifesta como e quando quiser. Vamos nos colocar disponíveis, abertos à ação do Espírito Santo. Contemple, vamos contemplar. E depois de escutar, meditar, contemplar a palavra e conhecê-la por dentro, ouvir a voz do Senhor por meio dela, chegou o momento de também falar com Deus. O pai sempre gosta de escutar o filho. Sempre. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é você e Ele. Ele está diante de você, olhando dentro dos seus olhos e quer te ouvir. Ouvir a cada um de nós. Com certeza você foi tocado ou tocada por alguma palavra, alguma frase. Então, sem medo, sem preocupação, fale. Ele quer te escutar. O que está aí dentro do seu coração que você gostaria de expressar ao Senhor? Que sentimentos estão dentro de você? Alegria? Arrependimento? Rancor? Medo? Agradecimento? Tristeza? Fale. Fale com Deus. Ele é Pai, Pai de amor e misericórdia. Senhor, quando as tribulações me abaterem, quando as quedas forem inevitáveis, nos momentos em que o meu sol perder o brilho, se ofuscar, quando eu me sentir no fundo do poço, venha meu socorro e com sua mão misericordiosa, erga-me, Senhor. Devolva meu brilho, aumente minha fé e faça-me acreditar ardentemente que o Senhor está ao meu lado. Mantenha-me sempre, Senhor, atenta e vigilante. Não sei o dia nem a hora, mas quero estar pronta para o nosso encontro definitivo. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Senhor, meu Deus do impossível, o Senhor que tudo vê, sabe bem dos dias difíceis pelo qual passa o nosso país. Miséria, fome, desemprego, corrupção, radicalismo, intolerância, ódio. Sei que somos nós que devemos agir contra tanto sofrimento, porque estas são consequências da nossa atuação enquanto atores da nossa história. Eu estou aqui, meu Pai, para pedir perdão ao Senhor
por não estarmos sendo dignos do amor que o Senhor tem por nós. Eu reconheço a nossa ignorância. Eu reconheço os nossos medos, a nossa dificuldade em superar. Por isso, eu peço ao Senhor apenas um abraço a todos nós, seus filhos e suas filhas. Um abraço que nos fortaleça e irradie em nós, uma vez mais, a sua luz sobre todos nós nesse mundo. Eu vos peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, venha em nosso auxílio nesta hora em que muitos irmãos e muitas irmãs são acometidos e acometidas pela Covid-19, por cepas ainda mais ameaçadoras. Concedei-nos viver na solidariedade, na justiça e na partilha, e sustentai essas pessoas na fé, na esperança e no amor. Amém. Orar e agir andam juntos. A oração, ela pede também uma ação, não é isso? Então, nós chegamos assim ao nosso quinto e último passo, que é a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? O que é ação? É fazer alguma coisa. É trabalhar em prol da palavra, do reino de Deus, em qualquer sentido, com o outro, com a natureza, com sua comunidade, não é isso? Porque a ação, a pergunta é a seguinte: qual o compromisso que o texto me sugere? Então, olha, a palavra, ela é vida. E a vida é para ser vivida. E como se vive uma vida? Só se vive uma vida quando, de fato, a colocamos em movimento. Ela, a palavra, não pode parar em nós, não é mesmo? É preciso agir, fazer algo de concreto em favor de nós, do outro. E o que podemos fazer para vivenciarmos concretamente esta palavra que acabamos de rezar? É preciso fazer algo, não é mesmo? Pense e faça. Não precisa ser algo extraordinário, não. É aquilo que está ao nosso alcance. Então, nós vamos continuar em oração, nós vamos continuar na presença de Deus, mas este momento agora nós vamos encerrar. E encerrar como? Encerrar rezando a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agradecemos a Ele a oportunidade de orarmos juntos e peçamos também a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença tão especial nessa nossa leitura orante. Agradecemos a Dom Valmor, a toda a Arquidiocese e a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social.
Contamos com você na próxima semana, na terça-feira, neste mesmo horário, às 20 horas. Continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho dos domingos. E até lá.